Olá, seja muito bem-vindo, você que vai assistir a live ao vivo aqui comigo e você que vai assistir a live gravada. Vamos dar continuidade à leitura da carta de Paulo, aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo 6, amém? Vamos orar então para dar início a essa live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida, um dia que o Senhor preparou com exclusividade, personalizado para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque até que o Senhor nos sustentou. O Senhor é bom em todo o tempo. Pai, agora eu te peço que o Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através dessa palavra. Que a gente guarde em nosso coração tudo que aqui for dito. Espírito Santo de Deus, invade este ambiente, invade a minha vida, Espírito Santo. Me direciona, me dê sabedoria ao fazer qualquer comentário. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. E temos o privilégio de poder estarmos aqui, te glorificando, porque só Tu é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Obrigada, Pai. Fica conosco, abre o nosso entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos fazer a leitura. Olá, Edvandro. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá? Então eu vou fazer a leitura corrida, como eu sempre faço, e depois fazer alguns comentários. Esse capítulo é dividido em 4 partes. Fala como resolver questões entre irmãos, fala de quem não herdará o reino de Deus, fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém, e que devemos fugir da imoralidade sexual. Amém? Então vamos lá. Vamos ler. Capítulo 6, verso 1. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso, vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem ficar com o prejuízo, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízos. E isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem,
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glória a Deus, né? Que ensinamento, que capítulo forte. E Paulo nos ensina como resolver, né, questões que provoquem divergências entre irmãos. Ele adverte que não devemos levar outro irmão em Cristo à justiça do homem. Mas procurar resolver na igreja como cristãos. Então, Paulo aqui está nos advertindo, né, que a gente não deve criar atritos com o irmão e levá-los à justiça do homem, mas procurar resolver na igreja, como cristãos. Em seguida, ele apresenta uma lista detalhada sobre as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Por isso, ele adverte que não devemos fazer tudo o que queremos. Ao contrário, as nossas atitudes devem ser guiadas pela palavra de Deus. Então, ele nos ensina e nos fala aqui na palavra dele, né, uma lista detalhada sobre as pessoas que não herdarão o reino de Deus. E a gente precisa entender que nós não devemos fazer tudo o que queremos, né? Nós devemos fazer tudo o que está na palavra do Senhor, que devemos fazer, que devem ser, tudo que é guiado pela palavra de Deus, a gente deve fazer, até as nossas atitudes. A gente precisa vigiar as nossas atitudes, o nosso jeito de falar, porque tudo tem que vir do Senhor. A nossa mansidão, o nosso jeito de tratar o outro, isso testemunha de Jesus. Eu peço muito a Ele que eu seja um vaso, né? Um vaso de barro na mão dele, que Ele molde. Eu preciso muito aprender ainda a mudar o meu temperamento, a mudar
minhas atitudes em determinadas situações, porque às vezes a carne grita e a gente acaba fazendo aquilo que não deve, e a gente precisa vigiar. Vigiar, 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 essa é a ordem, é o que a gente aprende aqui na palavra. Precisamos vigiar. E devemos, e ao contrário de fazer aquilo que queremos, devemos controlar as nossas atitudes através da palavra de Deus. Essas palavras, o nosso comportamento tem que ser guiado através da palavra. A igreja, ela é exatamente como o nosso familiar nuclear. Há pessoas de quem gostamos e de quem não gostamos. Mesmo assim, somos família. Isso é irrevogável, não tem jeito. É como a nossa família. Existem familiares nossos que a gente não se dá bem, né? Eu, graças a Deus, não tenho mais esse problema. Se você tem, recorra à pessoa e peça perdão se você fez algo. Mesmo que não fez, vá até a pessoa se está sem se falar, né? Eu acho que a gente precisa colocar isso no nosso coração, não deixar o rancor e a mágoa corroer o nosso coração. Isso não vem de Deus. E aí Paulo nos diz, né, que a gente precisa conviver, precisa lidar, precisamos entender os irmãos da mesma forma que a gente entende os nossos familiares, porque somos uma família em Cristo. Então é o que Paulo nos ensina. E para Paulo, não faz sentido que os irmãos estejam levando outros irmãos à justiça do homem, em tribunais comuns para resolver esses problemas entre eles que podem ser resolvidos na própria igreja, entendeu? Então é o que Paulo adverte aqui, que a gente, para Paulo não faz sentido nós levarmos irmãos à justiça do homem, sendo família, sendo que precisamos viver em unidade. Então, que resolvamos os nossos problemas entre os irmãos com eles, e não que leve a vias de fato. É isso que Paulo adverte. Paulo fala também que o Espírito Santo move o apóstolo a escrever sobre isso. No versículo de 1 a 6, Paulo ele mostra, né, o Espírito Santo a escrever sobre isso. E a instrução que ele dá é para que isso se resolva primeiramente na igreja. Tá aqui, olha, do verso 1 ao verso 6, eu vou ler de novo. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. Então Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo move o apóstolo a escrever. O Espírito Santo está direcionando, está movendo a Paulo para escrever sobre isso. E a instrução que ele dá através do Espírito Santo
é que isso se resolva primeiramente na igreja. Não há entre vocês ninguém sábio, ele fala aqui, no versículo 6, mas não há entre vocês nenhum sábio, no verso 5. É importante pensar sobre os muitos propósitos da igreja. Embora particularmente ame a igreja, ame estar na igreja, sei que ela tem função principal sei que ela não tem a função principal de entreter, de fazer com que todos se sintam bem. Não é essa a função da igreja, né? Não é a função principal. Ela quer sim que toda a igreja, todos nós, irmãos em Cristo, o corpo da igreja, se deem bem, né? Tenham um bom relacionamento, mas essa não é a principal função da igreja. E nesse sentido, o propósito da igreja é e sempre será nos comunicar a vontade de Deus pela verdade, porque a igreja é a coluna da verdade. Então, é mesmo que naquele ambiente a igreja, nós estamos ali para que todos nós nos sintamos bem um com o outro, mas esse não é o fator principal, porque nesse sentido, o que eu entendo é que o propósito da igreja e sempre vai ser que a gente nos comunique de acordo com a vontade de Deus pela verdade. Então a verdade, ela tem que estar sempre em pauta e em primeiro lugar, porque a igreja é a coluna da verdade. E o que isso significa? Significa, gente, que os cristãos lá em Coríntios não estavam cumprindo seu propósito como noiva de Jesus, pois seus problemas espirituais estavam sendo levados para tribunais comuns, para que os juízes carnais julgassem. Dentre todos os cuidados que devemos ter com a nossa fé, esse cuidado é um deles. Tomar cuidado para que a gente não leve as nossas questões com o irmão para a justiça do homem. A gente precisa primeiro resolver na igreja, tentar resolver na igreja, se baseando na verdade, né? E é muito importante que exercitemos o discernimento para saber tomar boas decisões, que glorifiquem a Deus e edifiquem a igreja, mesmo que para isso seja necessário sofrer o dano. Então a gente precisa estar na igreja para glorificar Ele, glorificar o Senhor, e edificar o corpo de Cristo, a igreja. Então a gente precisa viver em comunhão, em unidade com os nossos irmãos. E antes de tomar qualquer atitude, antes de levar a tribunais, a juízo, qualquer coisa contra o irmão, vamos tentar antes resolver na própria igreja, entre nós. É isso que esse capítulo ele nos fala. Então eu li sobre como resolver as questões entre os irmãos, quem não herdará o reino de Deus. Paulo, ele tem uma lista, ele falou aqui, uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Então, aqui ele diz, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo fala, né, que tudo
é permitido, mas nem tudo convém. Então a gente precisa fugir da imoralidade sexual, a gente precisa andar nos caminhos de Deus, andar conforme a palavra do Senhor, porque aqui na palavra ele diz, né, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso a gente precisa caminhar em santidade, por isso a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque o Espírito de Deus habita em nós, Ele está conosco. Então esse foi o capítulo que fala sobre tudo isso. Amém? Então, como os capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eles não são tão grandes, eles são pequenos. Olha, esse capítulo tem apenas 20 versículos. O capítulo 7, que nós vamos ler amanhã, esse tem mais versículos, esse tem 40 versículos. No 8 tem apenas 13 versículos. Então são capítulos curtos, pequenos. Amém? Então amanhã, em nome de Jesus, Não, gente, amanhã eu não vou fazer a live, porque amanhã é o meu aniversário. Não, gente, amanhã não é. Meu aniversário é quinta. Quinta é que eu não vou fazer a live. Amanhã eu estarei aqui para fazer a live do capítulo 7. Amém? Então amanhã eu farei a live do capítulo 7 e na quinta-feira eu não farei a live porque é o meu aniversário. E eu estou consagrando meu dia ao Senhor, eu quero estar em oração, eu quero estar com algumas pessoas que eu amo. E é isso, gente. Mas aí amanhã a gente se fala, tá bom? Vamos orar para terminar a live. Pai querido e Pai amado, graças te dou. Obrigada, Senhor. Gratidão pelo estudo, pela leitura, que nos edifica tanto, que nos abençoa tanto, que nos ensina tanto. Como é bom, Senhor, aprendermos a cada leitura, a cada capítulo da Bíblia, a cada capítulo da sua Escritura. Como é bom, Senhor. Abre, Senhor, abre o nosso coração e que nós guardemos essa palavra nele, que essa palavra fique guardada, que nós tenhamos sabedoria e entender que a nossa vida na igreja precisa ser de comunhão com os nossos irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso precisamos cuidar, precisamos tomar cuidado com as coisas que a gente acha que não tem problema, porque, como diz a tua palavra, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. O Senhor não é um Deus que nos proíbe de nada, o Senhor nos dá o livre-arbítrio, mas o Senhor nos dá sabedoria e discernimento para entender aquilo que devemos ou não fazer. Obrigada, Senhor, obrigada porque foi um estudo edificante. Creio que tem abençoado os meus irmãos também. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor continue abençoando o meu povo, o povo lá do Rio Grande do Sul, seu povo. Continua, Senhor, derramando misericórdia, continua derramando conforto, consolo para aqueles que perderam os seus entes queridos, para aqueles que estão reconstruindo as suas casas. Protege, Senhor, as famílias, as mulheres, os idosos, os animais, as crianças. Coloca, Senhor, pessoas que estejam ali à porta desses abrigos, levando a tua palavra, levando o alimento diário. E, Pai, coloca os teus anjos para que nenhum homem mau se aproxime
da fraqueza, da fragilidade dessas pessoas que estão nos abrigos, porque o Senhor é um Deus de amor, mas um Deus de justiça. Coloca, Senhor, a tua coroa de fogo na cabeça daqueles que intentam fazer algum mal a essas pessoas. Cuida, Senhor, para que tenha voluntários suficientes para ajudar na reconstrução de algumas casas, para ajudar na limpeza. Ah, Senhor, levanta mais voluntários, levanta mais voluntários tementes a Ti, que possam levar o alimento espiritual, Senhor, a cada uma dessas pessoas. Que eles tenham ousadia, que eles tenham discernimento e sabedoria para falar do Teu amor, para falar do plano da salvação e testemunhar de Ti, falar da ressurreição, Pai amado. Obrigada, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Oro também, Senhor, por esse irmão que está aqui online comigo. Obrigada, Senhor, pela vida dele. Cura, abençoa, edifica, dá a ele aquilo que ele necessita. Se for unção de cura, dê a ele, Senhor. Se for unção de sabedoria, de discernimento, derrama sobre ele, Pai. E derrama a provisão necessária que ele precisa. Derrama na minha vida também. Tudo que eu estou pedindo para ele, derrama para mim também, Pai amado. É isso que eu te peço. Cuida da gente. Continua com a gente. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe você. Edivandro, Deus abençoe você. Tá bom? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Tchau!